Seja bem-vindo ao CartaCast. Hoje faremos a leitura da carta de junho de 2020 da gestora Vinland Capital. Caro investidor, em junho consolidou-se o cenário de recessão curta e recuperação razoavelmente rápida da economia global. A produção industrial, as vendas no varejo e o emprego já voltaram a crescer, com destaques para os Estados Unidos. A combinação de elevado estímulo fiscal e monetário, reabertura da economia e diminuição do medo dos consumidores impactou positivamente a atividade econômica e o preço dos ativos. No entanto, ao mesmo tempo em que o desenho da retomada tornava-se mais claro, sinais de uma segunda onda de contaminação emergiram. Alguns estados norte-americanos, como a Flórida e o Texas, por exemplo, tiveram um aumento significativo de novos casos. A hospitalização cresceu bastante no Texas. Avaliamos que os sinais da segunda onda ainda são localizados, restritos a alguns estados. Uma parte do aumento da contaminação é reflexo da maior testagem, uma das exigências para a reabertura da economia. Além disso, parece atingir grupos de menor risco, o que explicaria as fatalidades em queda mesmo nos locais de aumento da contaminação. Em suma, é um fator de risco que ganhou relevância nas últimas semanas e que pode afetar a velocidade da retomada da economia global. Sob a hipótese de que o risco supracitado não se realize, projetamos continuidade da recuperação da economia, em especial daquelas em que mais estímulos foram implementados. Nos próximos meses, parte dos estímulos fiscais pode ser retida, mas isso dependerá da capacidade da economia de se sustentar sem impulso do governo. Em alguns países, há evidências de uma volta mais lenta da atividade econômica, como no México. A ausência de estímulos fiscais e uma política monetária restritiva ainda no início da crise tem produzido uma volta aquém do observado na maioria dos países. O Banxico insiste em reduzir os juros gradualmente, mantendo uma das taxas reais mais altas entre os países emergentes. O risco é a impaciência com a lentidão na reação de política monetária levar a uma postura fiscal muito mais expansionista, gerando uma combinação de política econômica pior. Nosso cenário contempla a continuidade do ciclo de queda dos juros. No Brasil, o Banco Central sinalizou que o nível da taxa Selic em 2,25% ao ano parece adequado neste momento, pelo menos para observar o tamanho do hiato e os efeitos dos estímulos fiscais. Portanto, o ciclo da queda da Selic pode ter chegado ao seu final. Estratégia macro. A estratégia encerrou o mês de junho com retornos positivos, sendo a principal contribuição a estratégia de ações, posição que reduzimos ao longo do mês. Também contribuiu positivamente a posição de DI aplicado, direcional e via opções que se beneficiaram do corte do cupom em junho. As posições aplicadas no México tiveram resultados positivos, ainda que menor que as demais. A estratégia de moedas teve uma contribuição marginalmente negativa. Posicionamento atual da estratégia macro. A principal posição na estratégia é em renda variável, com posições direcionais e em arbitragem. Essa posição reflete nossa confiança de que esta será uma recessão profunda, porém curta. Reduzimos substancialmente as posições aplicadas no Brasil, uma vez que, no nosso entendimento, o ciclo de corte de juros provavelmente acabou. No México, seguimos aplicados na parte curta da curva. Esta posição reflete a percepção de crescimento fraco e a nossa expectativa de uma inflação bastante baixa. Estratégia Long Bias. A estratégia encerrou o mês com retornos positivos, significativamente acima do seu benchmark, sendo que as principais contribuições vieram das estratégias offshore, em particular, posição em S&P. No Brasil, a carteira Core, com exposição a temas relacionados a varejo online e fintech, foram os destaques em performance, além da contribuição positiva significativa nos setores de geração e distribuição de energia elétrica e petróleo. Os hedges, como esperado, atuaram negativamente na performance, com destaque na posição vendida em índice. Entretanto, com nossa posição direcional em níveis maiores que anteriormente, os efeitos dos hedges foram menores esse mês. Posicionamento atual da estratégia Long Bias. Durante o mês, elevamos marginalmente nossa exposição à Bolsa Brasileira para cerca de 75%. Vínhamos de 65% em maio.
Nesse direcional, as maiores posições estão no Brasil. Setorialmente, temos posições importantes no setor de petróleo, no setor de mineração e em setores relacionados à tecnologia nos setores de varejo e bancário. Em nossa posição offshore, estamos comprados em cerca de 15% na Bolsa Americana, mas continuamos muito táticos com o S&P já acima dos seus 3.100 pontos. Estratégia Long Only. A estratégia encerrou o mês com retorno positivo em linha com seu benchmark, sendo que as principais contribuições vieram dos setores relacionados aos temas de inovação tecnológica no setor bancário e em distribuição e geração de energia. No setor bancário, a performance das ações do BTG se beneficiou do foco maior do mercado no desenvolvimento da sua plataforma digital, que veio a partir de um follow-on primário de ações para financiar o investimento nessa parte do negócio. Contribuíram ainda de maneira mais substancial à performance os setores de petróleo e minério pelos seus pesos na carteira. As contribuições negativas vieram dos setores de proteínas, que sofreram com a volatilidade de câmbio e de commodities agrícolas. Posicionamento atual da estratégia Long Only. A principal posição da estratégia hoje é no setor de petróleo. Acreditamos que os ajustes recentes nos preços de petróleo levarão a um ajuste importante da oferta, beneficiando o setor ao longo do ano. Além disso, continuamos com uma posição importante no setor de mineração, pelo valuation atrativo e pela expectativa de que os preços do minério se mantenham em patamares interessantes. Temos incrementado nossa posição em domésticos cíclicos, setor que esperamos que se beneficie da reabertura da economia, ainda que esta seja gradual. Temos um underweight importante no setor de bancos, que esperamos que continue sob pressão pelos níveis de inadimplência e de possíveis alterações tributárias. Dentro do setor de bancos, temos investimentos em empresas que devem se beneficiar de modelos de negócios mais voltados à digitalização. Estamos com cerca de 5% de caixa. Isso é tudo, pessoal. Obrigado por escutar essa edição do CartaCast. Lembrando que o link para acessar o arquivo em PDF dessa carta está na descrição. Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!